Bom dia, mulheres curadas. Que Deus nos abençoe nesse dia. A paz de Cristo esteja com cada uma de vocês. Não sei que hora vocês vão ouvir esse devocional, mas eu quero pedir ao Deus Todo-Poderoso que Ele fale ao coração de vocês como falou ao meu coração. Que Deus nos abençoe nesse dia, que esse foi o dia que o Senhor preparou para nós. Que a graça e a misericórdia e a bondade dele esteja sendo derramada sobre cada família da terra. Nós temos esse mês o tema muito lindo que é orar por todas as famílias da terra. E eu tenho o meu alvo para esse dia, que nós estamos orando pelas famílias, é orar para que os maridos amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Amadas, aqui, quem está falando é Dinha, mas eu sou aqui da cidade de Piancó. E quero estar colocando a palavra de Deus, a palavra que o Senhor me deu, que está lá no livro de Efésios 5, a partir do versículo 2 até o 33, do capítulo 5, que aí Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala do 1 ao 4, ele faz no 1 a oração pela igreja de Efésios, aí já vem no 2 ele falando da graça, que somente pela graça de Cristo nós somos salvos, fomos resgatados, aí ele vai lá para falar sobre que ele é um apóstolo gentil entre os judeus, que ele veio dos judeus para pregar para os gentios. E aí ele vai falando no 4 sobre a unidade, como deve viver a unidade. Aí ele começa do 5 falando do amor fraternal. Quando chega lá no 22, ele já vai falar sobre a vida conjugal, a vida, os deveres do casamento, a vida do casal. Ele vai estar trazendo para nós tudo isso. E eu vou estar falando aqui, lendo para nós essa palavra que o Senhor nos deu, que o Senhor falou ao meu coração e que deu para todas nós. Porque quando Ele fala ao meu coração que eu vou levar o devocional, Ele, com certeza, o Espírito Santo vai falar ao coração de cada mulher, de cada família que vai ouvir esse devocional. E ele começa dizendo assim no 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja já está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a purificá-la com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sujeita-te, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Que mistério é esse? Apóstolo Paulo fala, não é o mistério do casamento. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher,
como a si mesmo, a mulher. Reverencie ou respeite o seu marido. Amadas, eu acho a coisa mais linda aqui quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma comparação do ministério de Jesus com o casamento. Ele coloca a mulher como a igreja e o marido como Cristo. Que ele diz logo no versículo 22, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. E aí ele diz para os maridos, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que coisa linda, eu fico assim vendo como o apóstolo Paulo, escrevendo essas cartas, a preocupação dele com a igreja, porque aqui ele está falando para a igreja, para o povo que já foi alcançado pela graça de Deus, que já foi resgatado pelo Salvador. Ele diz que a mulher se sujeita ao marido, como se sujeita ao Senhor dela, que é o Cristo. Não é porque o marido merece, não. É porque ela ama o Senhor Jesus e ela se sujeita ao Senhor Jesus e por isso ela vai zelar, vai respeitar, vai honrar, vai cuidar desse marido. Porque quando nós falamos que a mulher é submissa ao marido, geralmente isso dá uma polêmica. Porque submeter-se, se você for olhar no dicionário, quer dizer acatar as ordens de alguém, render-se aos desejos de outra pessoa, é se sujeitar, estar debaixo da vontade de outra pessoa. E Cristo, como ele comparou a esposa como a noiva e o homem, o marido como Cristo, Cristo se sujeitou ao Pai, ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E assim a igreja se sujeita não à vontade dela, mas sim à vontade do Senhor dela, do Criador, do Salvador, do Resgatador. E o marido como cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, ele se sujeita ao Criador. Ele se sujeita a esse resgatador e assim ele é o sacerdote do lar, quando ele entende o papel dele como sacerdote do lar, que ele é o provedor, que ele é o cuidador, que ele é o que tem que zelar, que tem que proteger a sua esposa, que tem que defender, que tem que honrar, respeitar. Foi o que Cristo fez pela igreja. Ele se sujeitou, ele honrou, ele respeitou, ele foi até a morte de cruz para salvar aquele povo que ele chamou para si, que ele quis esse povo só para ele se sacrificou por esse povo que é a igreja. E essa igreja é só dele, e ele é só dessa igreja. Assim ele diz para os maridos, o marido que ama a sua esposa, que zela, essa mulher é só dele. E esse homem é só dessa mulher, porque a nossa primeira missão começa no casamento. A mulher cuidando bem do seu marido, o marido cuidando bem da sua esposa. E assim eles vão zelando um ao outro, se respeitando, tendo unidade. Porque se você for olhar o versículo que antecede o 22, 21 diz assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, a mulher se sujeita ao marido, o marido se sujeita à esposa, os filhos se sujeitam aos pais e ambos se sujeitam a Cristo. E aí há uma unidade, há uma concordância, há uma harmonia, há uma cumplicidade de ambos. A mulher não é menos do que o marido, nem o marido é mais. Eles são uma só carne. Paulo, quando ele falou, eu acho a coisa mais linda, quando
ele pega esse versículo aqui, o 31, ele diz, ele vai lá no Velho Testamento. Se você for ler Gênesis 2, o 24, você vai ver, acho que é o 24 ou o 26, ou 27, está lá em Gênesis 2, que ele vai dizer que Deus falou lá, que eles iam deixar pai e mãe, e ia se unir a sua mulher e serão os dois uma só carne. Assim Cristo pegou a igreja e se uniu a ela e se tornou só dele, e ele se tornou só da igreja. E assim o marido e a mulher não é nenhum melhor nem pior, são iguais, são a mesma carne, agora tem funções distintas, diferentes, mas que há em harmonia. O homem, ele zela pela esposa, zela pelos filhos, a esposa zela pelo marido, zela pelos filhos, zela pela casa. Ele é o que traz, é o provedor. A mulher também, ela é provedora, ela também ajuda o seu marido. Eles andam em comum acordo. Quando o homem entendeu o seu papel, como diz na palavra de Deus, que a gente lê essa palavra, é muito bom ter um bom conhecimento da palavra, ter um bom entendimento, mas nós precisamos viver, praticar essa palavra, amar os seus esposos, os esposos amar as suas esposas, respeitá-la, zelar, cuidar. É isso que Cristo está mandando, é isso que Cristo fez e faz pela igreja. Uma das passagens que eu acho incrível desse livro de Ruth, quando Ruth chama Boaz do meu resgatador, é assim a coisa mais linda do mundo. Cristo é o resgatador da igreja. O marido tem que ser o resgatador da sua esposa. Ela tem que se sentir segura, amada, protegida, sustentada. A mulher que é amada, sustentada, respeitada, zelada. Ela é uma mulher que tem um brilho no olhar. A pele dela se torna mais linda. Os cabelos, o rosto, o sorriso. Ela se torna uma mulher leve. Ela faz as coisas para seu marido com prazer, porque ela ama, porque ela confia, porque ela sabe que aquele marido vai o proteger. Assim somos nós, igreja do Senhor. Nós amamos o nosso Deus, nós confiamos nele, nós sabemos que ele é o nosso Salvador, o nosso resgatador, o nosso libertador, o nosso protetor. E por isso, nós o amamos, nós o confiamos. E esse é o papel. Olha que Paulo faz a comparação do ministério de Jesus com o casamento. Assim que tem que ser, andar em harmonia, andar em comunhão. Precisa ter diálogo, precisa ter unidade, precisa ter humildade. Que o Senhor quebre o orgulho do homem e da mulher. Que nós venhamos realmente assumir a nossa missão, o nosso ministério, porque quando o marido serve a esposa, ele está servindo ao Senhor, ele está servindo a missão dele, o ministério dele, ele está servindo os filhos, a família, ele está sendo conhecido Jesus e fazendo Jesus ser conhecido na vida dele através de outras pessoas, levando esse Jesus para ser conhecido na vida de outras pessoas. A mulher do mesmo jeito, os filhos do mesmo jeito. Amadas, que essa palavra possa falar ao coração de vocês, como falou ao meu coração. Que nós possamos entender que isso não é um peso, isso é mais um cumprimento da palavra, uma ordem do Senhor. É o nosso dever, o nosso papel como esposa e como esposo. Agora eu quero orar pelos maridos, pelas esposas e pelas famílias da terra. Paizinho querido, muito obrigada, Deus, pela tua palavra.
Obrigada, Deus, por essa palavra que nos renova, que nos transforma, que nos liberta, que nos salva, que nos cura, Senhor amado, que nos dá entendimento, Pai, e que possamos viver essa palavra. Pai, em nome de Jesus, que os homens cristãos que são transformados por essa palavra possam entender o seu papel aqui na terra, de amar e respeitar, cuidar, zelar da sua esposa, que essa é a primeira missão dele aqui na terra. E assim ele vai cuidar bem dos seus filhos, vai cuidar bem do seu ministério, vai cuidar bem do seu trabalho. Aonde ele for, ele é bem sucedido. Porque a Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que será bem sucedido. Porque ele teme ao Senhor. E na casa dele não faltará abundância de pão, de amor, de paz, de prosperidade. Deus, que a mulher possa amar ao Senhor, se sujeitar ao Senhor e respeitar, honrar seu marido, zelar do seu marido. Pai, muitas das vezes as pessoas dizem, tu não sabe quem é o marido que eu tenho, a mulher que eu tenho, mas o Senhor Jesus sabe. E que nós como cristãos possamos dar bom exemplo, que nós possamos viver o que a palavra diz, não possamos só ler e guardar, mas botar em prática, possamos praticar essa palavra, que os maridos possam praticar e aqueles que ainda não são alcançados pela tua graça, Pai. Que o Senhor alcance os maridos dessas mulheres que já são transformadas pelo Senhor, mas que os maridos ainda não são, que o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia alcance esses corações e que eles possam ser transformados e possam ser homens que respeitem e amem suas mulheres. E essas mulheres que ainda não são alcançadas pelo Senhor, que possam também ser alcançadas pela tua graça, resgatada, liberta dos seus pecados e transformada, Pai, possa mais zelar do seu marido, dos seus filhos, da sua família, da sua comunidade. Pai, abençoe todos os homens da face da terra, todas as famílias, Pai, seja alcançada por essa oração e pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, usa nós mulheres curadas, transformadas, filhas tuas, para ser boca do Senhor por onde nós formos e que nós possamos levar a marca de Cristo em nós, através da tua palavra, como conhecedor da tua palavra, possamos ser agente de transformação. Eu quero viver isso na minha vida, ser esposa que possa agradar e sustentar e cuidar e ser próspera com meu esposo, se respeitá-lo, honrá-lo, para que ele possa também cuidar bem de mim. E eu quero que o meu ministério seja parecido com o teu, Senhor. Eu quero ser parecida contigo, Deus. Que o meu marido seja parecido com o Senhor, que os meus filhos, que todos os maridos, Senhor, sejam parecidos contigo, que eles queiram viver não a vida que agrade a eles, mas a vida que agrade ao Senhor. Pai, resgata esses homens, o amor desses homens por essas esposas, Pai. Deus tenha misericórdia, as famílias estão deslaceradas, Pai. Pai, já chega de tanto divórcio, tenha misericórdia de tanto divórcio. É filho contra pai, é pai contra filho, marido contra mulher, mulher contra marido. Pai, tenha misericórdia, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, tenha misericórdia de todas as famílias da terra. Salva, Pai, aqueles que precisam ser conhecido pelo Senhor e te reconhecer como Senhor e Salvador. Nos usa no santo nome de Jesus. Essa é a minha oração nesse dia. Abençoe cada lar aonde essa palavra chegar, para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém.